Olá, a paz do Senhor Jesus. Por que o Senhor fez assim com a terra? Qual a causa desse furor, dessa grande ira? O Senhor tocou o meu coração com algo grandioso nesta manhã. E eu venho através desse vídeo responder a muitas perguntas que muitas pessoas estão fazendo desde o início desse furor, dessa grande ira do Senhor sobre a terra, sobre a nação. Muitos pontos de interrogação estão sobre nossas cabeças, estão sobre a nossa vida, estão sobre o nosso dia a dia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus me direcionou a fazer esse vídeo, amados, para tirar algumas dúvidas que vocês estão vivendo neste momento tão crucial, tão assim de sofrimento. Nós temos que sair das nossas casas, entrar nos comércios, nos bancos, protegidos, porque há ainda na nação um vírus mortal. Não foi descoberto a cura. E amados, o que me levou mais a fazer esse vídeo por causa de alguns vídeos que está assim com muitas visualizações, viralizou nas redes sociais. Que o calor que estamos vivendo, a temperatura alta, é para acabar com o vírus. Meu Deus. Quão grande o entendimento das pessoas sobre o nosso Deus. O nosso Deus, ele não precisa de um calor exatamente para acabar com esse vírus. O nosso Deus, ele é muito grande, ele é muito poderoso para precisar de uma alta temperatura para eliminar esse vírus da terra. Por isso, o título desse vídeo é Por que o Senhor está assim com a terra? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês em Deuteronômio 29, a partir do capítulo 24. E todas as nações dirão: por que o Senhor está assim com a terra? Por qual a causa, desse furor, dessa grande ira do Senhor sobre a nação? Irmã Thaisa, tem a ver com o vírus? Tem. O vírus é bíblico, irmãos. É para se cumprir a palavra de Deus. É a ira de Deus sobre a nação. Mas por que não estáis ansiosos? Eu vou explicar. E nos comentários eu irei tirar todas as dúvidas de vocês. É bíblico? É. Todas as dúvidas de vocês eu tirarei dentro da Bíblia, porque nada de mim eu vou falar nesse vídeo. Tudo aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala através de mim. É tu, Thaisa? Não, é o Espírito Santo de Deus que me direcionou a tirar essas dúvidas de vocês. Meus amados, creem. Deus não age dessa forma. Ele não precisa de uma circunstância. Sabe por quê? Lá em Salmos 66:7, sabe o que diz lá? Os olhos do Senhor vigiam a nação. Os olhos do Senhor estão sobre a nação. E mais, lá em Salmo 24, capítulo 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então, se lá em Salmos 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, esse vírus também é por permissão do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem colocar uma vírgula e tirar, vai ter que temer ao Senhor. Lá em Marcos 4:41 nos diz que quem é este que até o vento e o mar o obedece? Então, meus amados, até aqui, 3 livros, versículos e capítulos, vocês ainda concordam que Deus precisa de um estado de calor, de uma temperatura alta para eliminar esse vírus da terra? Não, amados. Esses 3 capítulos e versículos que eu li para vocês nos prova
que o Senhor não precisa de uma temperatura elevada para tirar essa epidemia, esse vírus da terra. Porque tudo que há na terra e tudo que contém pertence a Ele. E quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então esse vírus, ele obedece ao Senhor. Deus, num estalo de dedo, numa ordem, esse vírus some. Ele não precisa de um calor, de uma temperatura. Quem está dizendo isso são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então nós temos que temer a Deus. E eu quero falar para vocês, lá em Filipenses 2:2, está escrito lá que aqui Deus não quer que nós desenvolvemos uma ideia de medo. Quando lá em Filipenses diz que nós temos que temer e agir com tremor. Desenvolver isso não quer dizer que nós temos que ter medo de Deus. Muito pelo contrário. Aqui é uma atitude de reverência, respeito diante do nosso Senhor. É que a nação não está tendo. Meus amados, a palavra de Deus me diz lá em 1 Pedro 5, humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. Para esse vírus sair da terra, nós temos que humilharmos perante Deus. Não é esperar uma temperatura de 60 graus para que esse vírus some. Deus está esperando nós humilharmos diante da presença dele. Clamarmos, porque lá em Salmo 91 diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Mas para isso se cumprir na sua vida e na sua família, você tem que humilhar debaixo da potente mão de Deus. Lá em Lucas 12:7 diz que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Meus amados, se Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele não vai saber o tempo e a hora que esse vírus tem que ser retirado da nação, da terra? Não acreditem, amados, que Deus precisa de uma temperatura alta para retirar esse vírus da terra. Agora eu vou falar para vocês o porquê que esse vírus está sobre a terra. É bíblico, irmã Thaisa? É. Eu vou ler para vocês agora. A partir do versículo 26 do capítulo 29 de Deuteronômio. Lá fala, e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum de quais eles tinham sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra a terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Esta é a resposta que eu tinha para vocês. Todas as perguntas estão aqui, meus amados. Leiam Deuteronômio 29, a partir do versículo 24, que é a resposta de todas as perguntas para esse vírus, para tudo que estamos vivendo a partir dessa época. E mais, eu sou o Senhor, os arrancou dessa terra com a ira, com a indignação e com grande furor, os lançou em outra terra, como nesse dia se vê. Então, se aqui a palavra de Deus está falando que hoje, Deus pegou aquela ira lá de Deuteronômio, na época que ele tirou Israel do Egito e trouxe para essa terra de hoje. Hoje nós iríamos ainda ver a ira de Deus sobre a terra. E aqui é bíblico, não é eu falando. Se alguém for nos comentários e fizer um comentário, eu vou excluir. Que não for bíblico, eu não vou levar em consideração. Porque tudo que eu estou falando para vocês aqui, meus amados, é bíblico, está dentro da Bíblia. Foi o Espírito Santo e Deus que me deu para trazer para vocês. Aqui no último, no 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas, que é o que eu revelei aqui agora, não pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumprirão todas as palavras dessa lei. Tem coisas ainda, meus amados, desse vírus, que ele vai sair.
ele vai terminar, mas vão ficar encobertas, porque não vai ter cura para esse vírus. Isso vai pertencer somente ao Senhor. Como esse vírus saiu da terra e nenhum cientista na face da terra descobriu a cura para essa epidemia. Porque lá em 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e não a nós. A soberania de Deus não é para ser revelada e nem para ser argumentada. É para ser respeitada. É igual eu falei para vocês aqui. É sim atitudes de reverência, o temor e o tremor de Deus. Ele estremece o medo. O tremor é estremecer o medo. E o temor é o medo. Mas aqui Deus não veio para desenvolver, igual eu falei para vocês, o medo. E sim para nós termos atitude de respeito e reverência ao Senhor. Humildade, reverência e honra. Reverência e honra. Atitudes de orgulho, de presunção, de altivez não são aceitas pelo nosso Deus. Por isso, meus amados, a ira de Deus veio sobre a terra, porque pessoas estão dobrando diante de outros deuses, adorando outros deuses, como Israel fez lá no passado, está fazendo aqui. Deus pegou a ira dele e trouxe para cá. E somente Deus pode ter misericórdia de nós para esse vírus sumir da terra. Lá em Tiago 4,6 diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então vamos humilhar diante da potente mão de Deus, para que a graça de Deus se cumpra em nossas vidas. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, porque o Senhor desceu com a ira dele sobre a terra. Está bem claro, meus amados. Está aqui. Olha, em Deuteronômio 29, 26. E foram servir outros deuses. Se inclinaram diante deles. Deuses que eles não conheceram e nenhum dos quais lhe tinham sido dado. Então, meus amados, a ira de Deus, o furor, veio sobre a terra. Porque desde a época passada até no século de hoje, pessoas ainda se dobram diante de outros deuses. Mas eles não reconhecem o nosso Deus como o único e salvador da vida deles. E não esperam que nenhuma temperatura alta tire esse vírus da terra. Deus está esperando toda a nação, toda a terra se dobrar diante dele. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. Só assim veremos a cura para essa epidemia, a cura para esse vírus. Não é calor, é vocês se voltarem com calor do fogo do Espírito Santo para o Senhor. Assim nós temos a cura para essa epidemia. Deixam de se voltarem para Deus que vocês não conhecem e se voltam para um Deus aqui da Bíblia que vocês conhecem. O Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, de Abraão e de Moisés. O Deus que fala através de uma sarça ardente. O Senhor é o fogo consumidor. Não pensam, irmãos, que o Senhor é bonzinho o tempo todo. A ira dele veio sobre a terra. A ira dele veio sobre a nação. E acreditem, só vai sair quando vocês se humilhar diante da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, diante de Deus, e vocês verão a glória dele sobre essa nação. Amém? Leiam Deuteronômio 29, capítulo 29, até o último 29, que vocês vão ter a resposta que vocês perguntam. Amém? Ficam na paz. Qualquer dúvida, me chame no direct. Deixe nos comentários seu amém. Marque alguém. Compartilhe essa mensagem para que juntos trazemos o ID para nossas vidas. Ide e pregai todo o evangelho a toda a humanidade. Ide, irmãos. Compartilhe. Marque alguém que também tem dúvidas. O porquê da ira do Senhor sobre a nação. Amém? Fiquem na paz.